Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material que, olha, desafia bastante o que a gente costuma pensar sobre fé, sobre sonhos. São trechos do livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo de Aquino. Um título forte, né? Já chega impactando. Muito! A gente tem aqui prefácio, introdução, capítulos, e a ideia é tentar entender essa tese central dele, que seguir a Cristo pode sim significar ver nossos planos mais queridos irem por água abaixo. A premissa é potente. Ele começa falando que a oração do Pai Nosso, aquela parte seja feita a tua vontade, talvez seja a oração mais perigosa que existe. Perigosa? Como assim? Porque ela bate de frente, né, com os nossos próprios sonhos, nossos desejos. E o livro, assim, critica bastante o que ele chama de teologia good vibes, sabe? Ah, sim. Aquela ideia de que Deus é tipo um gênio da lâmpada para realizar o que a gente quer. Exatamente isso. Ou a teologia da Xuxa, como ele brinca. Contrapõe essa visão com um conceito bíblico de discipulado. A vida cristã, segundo o livro, não gira em torno da nossa realização pessoal, de buscar bênção atrás de bênção. E qual seria o centro, então? Reconhecer o senhorio de Cristo. É uma mudança total de perspectiva, né? A gente não ora mais para a nossa vontade acontecer, mas para que o governo de Deus se estabeleça, na nossa vida, no mundo. Entendi. E, bom, isso não deve ser fácil. Ele compara o nosso coração a uma fábrica de sonhos. É uma boa imagem, mas ele alerta. Desde Gênesis 3, lá da queda, esses sonhos já nascem meio tortos, sabe? Contaminados pelo pecado, pelo egocentrismo. A gente quer a nossa glória. E aí entra um conceito que ele usa, deísmo moralista terapêutico. O que seria isso exatamente? É tipo a ideia de um Deus que está lá distante e a gente só chama quando precisa resolver um problema ou para garantir nossa felicidade. Um Deus útil, mas que não se mete muito. Um Deus mais para terapia do que para senhorio, então. Basicamente. Mas o livro argumenta que isso não basta. O chamado de Jesus é outro. É aquele de Mateus 16, negar a si mesmo, tomar a cruz. Carregar a cruz. Isso soa como morte. Exato. Uma morte do eu. É uma transformação tão radical que a Bíblia chama de nascer de novo. Jesus não morreu só para a gente se sentir bem. Ele morreu para salvar e para nos fazer servos. Servos, o foco muda completamente, né? Da nossa felicidade para a glória de Deus, para a missão dele. É quase o contrário do que a cultura prega hoje, do amor próprio acima de tudo. Totalmente. E aí ele entra num ponto que pode chocar alguns. A ideia de sermos escravos de Deus, baseado lá em Romanos 6. A palavra grega é doulos. Escravo é uma palavra pesada hoje em dia, né? Como que ele trabalha isso, para não soar opressor? Então, o argumento é que não existe autonomia total, na verdade. Ou a gente é escravo do pecado, que leva à morte, ou a gente se submete a Deus. E essa escravidão a Deus, paradoxalmente, seria a verdadeira liberdade. Liberdade da tirania do ego, do pecado. Isso. É como se fôssemos comprados por Cristo na cruz. Pertencemos a Ele. Essa submissão nos alinha com o propósito para qual fomos criados. É liberdade em Deus, não de Deus. Entendi. Ok, mas e os sonhos? Carreira, estudo, família. Se não é sobre realizar meus planos, o que a gente faz com tudo isso? Joga fora? Não é jogar fora. É ressignificar. Os sonhos de um discípulo passam por um filtro. Isso serve à missão de Deus. A motivação é para a minha glória ou para a glória dele. Ah, então a questão é a motivação por trás do sonho. Exato. Ele cita o exemplo de Lídia, lá em Atos, uma empresária que usou os recursos dela, a profissão dela, para apoiar a obra de Deus. É possível ter ambições, mas elas precisam estar alinhadas ao reino. A ambição egoísta, essa sim é vista como mundana e perigosa. Faz sentido. E sobre a famosa vontade de Deus? Como descobrir o que Deus quer para minha vida? Tipo, com quem casar, que carreira seguir. O livro critica aquela busca por sinais, né? Critica forte. Aquela coisa de ficar esperando uma revelação mística, um sinal no céu para cada decisão. Ele argumenta que a vontade primária de Deus já está clara na Bíblia. Que seria? Obedecer aos mandamentos, viver para a glória dele, buscar o reino em primeiro lugar, essas coisas. A sabedoria para as decisões mais específicas viria do estudo da palavra, da transformação da mente pelo Espírito Santo e da vida em comunidade,
do conselho de outros cristãos maduros. Menos misticismo, mais sabedoria bíblica e comunitária, então. Isso. E a oração do Pai Nosso volta aqui, né? Como um modelo para colocar nossos desejos no lugar certo. Como assim? Repara na ordem. Primeiro, o foco é totalmente em Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Só depois vêm os nossos pedidos. O pão, o perdão, o livramento. Nossa, é verdade. A prioridade é clara. Pedir em nome de Jesus seria então pedir aquilo que o próprio Jesus pediria, o que está alinhado com o caráter e a vontade dele, que a gente conhece pela Bíblia. Não é uma fórmula mágica. Para fechar, ele usa uma imagem muito legal, inspirada em Nárnia, do C.S. Lewis. Deus como um leão selvagem, não um leão domesticado. É uma imagem poderosa. Quer dizer que Deus não é um pet, não está aí para fazer nossos truques ou atender nossos caprichos. Ele é bom, sim, mas ele é soberano, indomável. Tentar manipular Deus ou usar o nome dele para projetos egoístas. Uma violação profunda de quem ele é. A verdadeira espiritualidade, para o autor, está na obediência que nasce da palavra, não só em emoção ou experiência pessoal isolada. Então, resumindo essa jornada pelo livro, é um chamado forte para sair do centro, né, para questionar nossos próprios sonhos e ambições à luz do senhorio de Cristo. Exatamente. É um convite à desilusão com as nossas expectativas egocêntricas e um chamado ao discipulado de verdade. Aquele onde submeter nossa vontade a dele, mesmo que isso doa, mesmo que destrua nossos planos, é o caminho para uma vida com um propósito real. Fica então a reflexão, né? Até que ponto os sonhos que a gente busca são realmente nossos ou estão alinhados a esse propósito maior, mesmo que isso signifique abrir mão do controle.